Eu sou Thaís Venâncio e começa agora a primeira temporada do meu podcast, Vida em Pauta. Eu escolhi esse nome para poder falar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus entrevistados, dos meus amigos, falar sobre a sua vida, compartilhar ideias com você. E eu gosto muito de conhecer pessoas, de ouvir histórias, por isso eu fiquei durante 16 anos à frente de um programa ao vivo numa TV aberta no Espírito Santo. Mas não aguentei ficar fora muito tempo de conversar e entrevistar, por isso eu estreio agora o meu podcast, Vida em Pauta. E não poderia ser diferente, trazer amigos para fazer parte desta história. Neste primeiro episódio, eu convidei a minha amiga, a dermatologista Maria Helena Sandoval. É um prazer recebê-la. Eu que já entrevistei várias vezes, em vários lugares, na praia, no consultório, lá no cenário, muitas vezes, né? Verdade. Obrigada por você ter aceito o meu convite. Obrigada pelo convite, é uma honra. Como eu disse que eu adoro ouvir histórias, mas a Maria Helena não é só dermatologista, professora do Hospital Universitário, não é só dermatologista de consultório particular. Quantos anos já formação? Já tem muitos anos no particular, mas já trabalhei muito tempo hoje chama de UPA, né? Mas centro de saúde, né? Mas são o quê? São 30 anos? 20 anos de formação? Eu vou fazer 40 anos de formada o ano que vem. Nossa Nem turma. parece. Obrigada. Mas ela é a quarta filha de uma família. Ela é casada com Lisandro, mãe de 2 rapazes que eu conheci quando eram jovens e avó de 2 netos, né, da Beatriz e do Dante. Então, assim, tem muito mais por isso. Por isso que eu quero começar por aí. Como é que foi ser uma filha temporã, sua mãe, depois de 10 anos do terceiro filho, né, você nasceu. E aí eu vejo pelo meu filho, o terceiro vai tendo que ir atrás. E você foi assim? Teve que sobreviver. Mas isso é interessante, né, Thaís? O negócio de ter que sobreviver. Porque eu não tive muito tempo, não. Parece que tem muita coisa, mas depois de 10 anos, é difícil para uma irmã aceitar que vem uma outra, né, para o lugar, né? E, assim, o que eu tive é de exemplo dos mais velhos e ficou, acredito, mais fácil para mim. Então, eles já tiveram, assim, toda aquela ideia de estudar fora e fazer todas essas coisas. Eu achei que eu estava na onda, então tinha que ser assim. E minha mãe sempre deu muito apoio, estudar, não, sim, a hora que for. E coincidiu que quando eu fiz o pré-vestibular, eu vim para Vitória, fiz o bolsão. Meu pai não sabia nem o que é isso, falou assim, vai para Vitória, por quê? Aí eu falei, não, fica tranquilo, você não vai ter que pagar, não. Tinha alguém médico na sua família já? Na minha família, não, na família do meu marido. Agora, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ninguém fez medicina? Ninguém, não. Então, Engenharia, você foi a primeira médica da sua família, da minha né? família. Tem muito engenheiro na família, pessoal muito exato, né? Não, mas médico, não. E com relação a isso, eu também, assim... Eu não vou dizer que eu era à frente do meu tempo, porque eu tinha umas amigas que correspondiam a tudo. Eu era um pouco mais despachada que a minha irmã, que ficou mais no cabresto, porque tinha 2 irmãos, os irmãos tomavam muita conta e tudo mais. E eu não, eu já tinha a ideia de que eu queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos, o meu irmão me deu um apoio, que na época que ele queria ir, ele não pôde ir. Meu irmão é 15, quase 16 anos mais velho que eu, e é meu padrinho. Olha, você tem ideia? Aí ele, na época, já fazia faculdade fora, no Rio de Janeiro. Aí ele falou pro meu pai, não, deixa ela ir, porque vai ser bom para ela e tudo mais. E naquela época, o American Field Service, que é o AFS, a gente fazia prova e passava, e você tinha uma bolsa, você tinha passagem, você tinha casa, e você não pagava. Não é como hoje, que paga para o seu filho fazer um intercâmbio. Não, você tinha que fazer uma prova. Você fala de receber, eu ainda recebi $16 por mês para colocar carta no correio. Você tinha que idade, então, quando você fez esse intercâmbio? Eu tinha 17 anos. Uau. Eu já fazia cursinho em Vitória, e tive a coragem de abandonar o cursinho no meio do ano para fazer um ano americano, que é de agosto até o outro ano, no meio do ano, né? E como eu tinha 100% de bolsa, na minha volta,
eu tive a oportunidade de continuar com essa bolsa, porque eles achavam que eu podia ser realmente promissora e passar no curso de medicina. E passei, continuei, tenho muita gratidão. O Pequeno Tom foi um grande mestre na nossa vida, não está mais aqui, infelizmente. E meus filhos tiveram a oportunidade de ser alunos dele na escola também. E você, o sonho de ser médica, surgiu da onde? Algum médico da época, da sua época? Alguém te inspirou? Eu vou te falar, isso tem uma história. Quando a gente quer chamar a atenção dos pais, a gente tem que fazer alguma coisa bem certinha. Meus pais não tinham tempo de me dar atenção. Eu tinha 2 filhos estudando fora, no Rio de Janeiro, numa época de 64. Você imagina que época de revolução, que perigo. Telefone, você tinha que ir por uma telefônica para poder fazer uma ligação, esperar horas para poder saber se o filho estava vivo ou não. Eu me lembro, eu era pequena, mas eu me lembro de uma fase ruim, né? Que é essa fase dessa revolução que teve no Brasil. E com isso, como é que eu chamava atenção ali? Aí eu descobri que caderno organizado, tudo limpinho, sem aquele borrão de borracha, o armário todo certinho, a gaveta organizada. Chegava meus tios de fora, pode ver o armário dela, olha como o armário dela é organizado. Aí eu falei, bom, já é uma coisa boa. Mostra os seus cadernos para sua tia. Eu mostrava, recebia elogio. Então isso ficou naquele inconsciente. Eu era elogiada por isso. Então eu conseguia chamar a atenção. Aí eu mostrava os boletins, tudo certinho. Isso pode ser chamado de CDF hoje, mas eu chamava disso de obrigação. Que o aluno tinha que ser bom. Aí eu mostrava meus boletins para minha mãe, tudo bonitinha. Aí eu falei, mãe, você tem que assinar. Sabe o que ela respondia? Assina aí para mim, que a sua letra é igual à minha. Eu falei, mãe, você não viu nem minhas notas. Ela falou assim, tá tudo bem? Tá tudo azul? Eu falei, não, olha, mãe, aqui tem 10 de média. Tá bom, tipo assim, não faz mais que obrigação. Tá tudo bem. Aí eu falei, bom, então eu queria alguma coisa difícil. Aí eu fui descobrindo que tinha alguns cursos. Não tinha tanto curso como hoje, né, Thaís? Hoje tem curso para dar e vender. Verdade. Então, o que tinha de mais difícil na minha cabeça era medicina, porque era difícil de passar. E eu coloquei na minha cabeça que não tem jeito, eu vou ter que passar numa faculdade pública. Primeiro já foi uma luta de ir para Vitória, né? E nessa segunda... Você saiu de qual cidade? De Cachoeiro. Cachoeiro. De Cachoeiro, Já foi uma luta ter vindo para Vitória. Mas coincidiu dos meus pais aposentarem e virem também comigo, para que eu pudesse estudar, né, aqui. Fiquei em tempo em pensionato e depois meu pai veio, minha mãe veio e ficou mais fácil. Aí já tinha essa dificuldade. Eu falei, tem que passar na escola pública, né? Então, a UFES era o máximo naquela época, Thaís, porque era o máximo do difícil passar. Sim. E tinha a UFES e a EMESCAM. Aí penso eu, tem que passar na UFES. Faço a prova da EMESCAM, mas tem que passar na UFES. E graças a Deus passei na UFES. E por acaso também passei na EMESCAM, mas não tinha outra escolha, era a UFES. Né? Hoje a gente sabe... É a Universidade Federal no Espírito Santo, né? Isso. E que, assim, você não poderia contar, né, com o seu pai para poder pagar a sua faculdade, né, de medicina. Ele até pagaria, mas reclamaria muito. Reclamaria muito, porque na cabeça dele, né, ele não pagou para os 2 filhos que estavam fora, nem para minha irmã. Por que pagaria para mim? Entendi. Aí, essa é aquela luta. Acho que ele pagaria por eu ser a última, por ele já estar aposentado e ter uma certa condição, mas, assim, eu queria dar orgulho a ele, entende? Que fica sempre... Eu queria chamar atenção, ninguém deixava eu chamar atenção. E que interessante que você quis chamar a atenção fazendo... Claro que é uma obrigação, mas fazendo bem feito. Sim. Fazendo o lado bom. Porque tem pessoas que querem chamar a atenção fazendo o mal, né? Fazendo o ruim, fazendo ali o contrário do que a maioria faz. E você não, você foi mostrar para eles que era possível chamar a atenção dessa forma. E eles sempre foram, eu lembro muito mais da sua mãe, você falando dela, eles sempre foram muito apoiadores, né? Ao longo da sua vida. A sua mãe, assim... Foi assim... Total. Minha mãe total. Esteve presente o tempo todo, né? Minha mãe total. O meu pai já é daquele pai machão que tudo deveria ser para os filhos, porque as filhas iriam casar.
Ah, Thaís, teve essa época também. Por exemplo, até na hora de você ter alguma coisa em conjunto, não, isso aqui é mais para os meninos que precisam. As meninas vão casar, então vai ter os maridos e tudo mais. Eu falei, opa, é um negócio... o que a gente vai ver isso? Eu tinha outra cabeça, né? 10 anos depois, eu tinha outra cabeça. Minha irmã teve mais repressão, eu tive menos repressão, mas eu tive mais apoio dos meus irmãos. Minha irmã não teve tanto, por ser uma idade muito próxima. Mas aí você casou com o Lisandro. Namorava lá em Cachoeiro. Você já namorava em Cachoeiro? Namorava então, quando você veio para Vitória, já namorava. Já namorava. Já. Você casou, tinha que idade? Eu casei com 22 para 23. Já tinha se formado em medicina? Não. Ainda estava Não, eu me formei em medicina em 84. Uhum. Eu casei 2 anos antes de me formar. Aliás, eu casei no meio do curso de medicina. Nossa. Casei com 21 anos, eu casei no meio do curso de medicina. Então, e esse namoro era namoro de escola. Era aquele namoro que a gente estudava na escola de freira. Eu vim de escola pública no primário, depois eu fui para a escola particular em Cachoeiro, que era a escola de freira. Uma escola muito boa, muito conceituada, Cristo Rei. E os meninos amigos da época estudavam no colégio padre, dos padres. Lá pelas tantas, o colégio dos padres se desfez. Para onde queriam os meninos? Para o colégio de freira. Foi uma alegria geral para a gente. Porque não ia ser só grande menina, encontro, nossa. Né? Encontro atual, isso é maravilhoso. Era tudo amigo também, a gente já conhecia do clube, né? Que a gente frequentava na cidade, enfim. E nisso aí nós começamos a namorar. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu já namorava com ele. Aí ele terminou comigo. Me deu apoio, mas terminou comigo. Porque ele não queria namorar com você à distância. Exatamente. Imagina, naquela época, né? Exatamente. Você pode ir, mas aí eu fiquei amigo, vou, não vou. Mas como eu tinha 17 anos, eu falei assim, eu acho que se eu quero fazer medicina, eu preciso tanto desse inglês na minha cabeça. Era uma coisa da minha cabeça, entendeu? Ninguém colocou isso na minha cabeça. Aí eu fui. Aí tentava me comunicar um pouco com ele me dava gelo. Aí eu tive a minha vida lá na high school, fiz a high school, terminei lá. Uma família americana maravilhosa, tão maravilhosa a ponto de eu ter a atenção deles até hoje. Ah, que lindo! Até hoje, quando eu vou no Congresso dos Estados Unidos, a gente vai visitar. São pessoas assim que ficaram ligadas. Ao meu sentimento de gratidão por estar na casa deles, e eles me consideram como filha. Que legal. E já tive também como hóspede a filha da minha irmã, meus filhos também foram para a casa dela, quer dizer, foi um intercâmbio interpessoal aí depois que a gente se conheceu. Foi duradouro, Foi duradouro, está sendo. E aí, depois disso, aí eu vim depois dos Estados Unidos e tal, voltamos, e aí Lisandro foi para a Marinha. E eu já namorava com ele. E eu fiz medicina, continuei em Vitória fazendo medicina e ele foi para a Marinha. Foi assim, uma oportunidade que ele teve da gente casar mais cedo. Ter um salário, né? A marinha dele é a marinha mercante, né? E as viagens dele eram viagens longas, era viagem para o Japão, eu sabia disso já. Mas depois que a gente casa, que a gente vê que fica difícil. Não é que fica difícil, a gente sente muito, né? Porque o que eu tinha para fazer depois de casada? Estudar. Ele não estava aqui, eu tinha que estudar. Aí também me destaquei como uma ótima aluna, né? Você usou o seu tempo livre, né, para o estudo. Aliás, a Marilena passou por várias provações, porque assim, além dessa situação, né, dessa buscar essa conquista, né, profissional, após o casamento você também ficou períodos longos com o Lisandro viajando, já passou 6 meses longe e você aqui estudando e com filho pequeno, né? Porque aí nesse meio tempo você depois teve filhos. Exatamente, nesse meio tempo. Então eu já estava no último ano de medicina e quando eu engravidei tive filho. E aí você veja bem, como é que são as coisas. Hoje é tudo muito diferente. Quando eu tive neném, eu estava no último ano de medicina. Eu não era nada. Eu não era nem estudante e eu não era residente. Eu era interna no hospital. E aí eles me disseram, olha, você não pode ficar mais do que 2 semanas em casa. Eu falei, oi?
2 semanas em casa, amamentando. Que eu queria amamentar. Eu queria amamentar, né? Eu ia fazer medicina, eu queria tudo certinho, né? Aí fiquei 2 semanas em casa. 2 semanas em casa querendo amamentar. Não tinha facilidade que a Shein hoje te dá a facilidade de tirar, de ter aquele outro sim para colocar o leite. Não. Então, como eu tinha carro, meu marido tinha a oportunidade de ter me dado um carro, eu ia em casa de 3 em 3 horas. Quando meus peitos inchavam de leite, eu tinha que passar visita. Eu falei, não posso, eu tenho que ir em casa de amamentar. Aí o menino já estava chorando, quando eu chegava em casa, o menino já estava dormindo. Eu sei que foi uma luta, mas eu amamentei até 7 meses. Esse que é o pai do Dante hoje. Que, aliás, hoje a gente está gravando um programa, né? Nasceu hoje pela manhã o segundo netinho, da Maria Helena. Então, assim, eu via como a minha obrigação de fazer isso. Eu não via como uma coisa desesperadora. Eu tive uma certa implicância dos médicos, porque quando eu reclamei, falei, poxa vida, eu não podia ficar mais tempo em casa. Você pode ficar mais tempo em casa, mas você não forma com a sua turma. Então, eu era da comissão de formatura, eu desesperei, falei, meu Deus do céu, eu queria uma coisa e queria outra coisa. Aí eu não conseguia tirar o leite, era muito difícil, naquela época era doído e tudo mais. E a minha mãe falou, deixa que eu te ajudo, assim, tipo, te ajudo eu vou dando uma papinha, eu vou dando um suquinho, eu vou dando alguma coisa até você chegar. Aí eu conseguia fazer algumas coisas, eu tinha que trocar o dia pela noite, porque de noite ele mamava mais do que de dia. Enfim, o menino cresceu. Saudável. Saudável. Ele começou a comer as papinhas mais cedo do que outras crianças por causa disso. Nunca teve problema intestinal, nunca teve dermatite atópica. Enfim, foi levando. E ficaram saudáveis e tiveram que aprender a se virar. A verdade é essa, né? Minha mãe me ajudou muito nesse meio tempo. Ele está no álbum de formatura de todos os meus amigos, porque ele foi o primeiro da turma, né? Que apareceu. Aí ele passava de colo em colo? De colo em colo. E quando ele teve 7 meses é que eu me formei. Aí deu tudo certo, formei com a minha turma. Quando eu fui fazer residência, eu estava grávida do segundo. Eu falei, pronto, agora... Mas eu era residente, aí pude ficar 3 meses em casa. Aí já era diferente, a criança com 3 meses já tem mais um hábito de dormir direitinho, né? Já pode se alimentar, assim, oferecer um alimento já é diferente, uma frutinha, né? É diferente, enfim. Também tive muita ajuda da minha mãe e de uma pessoa que viveu comigo durante muitos anos, né? 37 anos ela ficou comigo e foi a segunda mãe dos meus filhos. Né? Foi a Loló. Ela era um amor de pessoa. Foi a segunda mãe dos meus filhos, porque me ajudou muito. Uma pessoa que eu, assim, reconheço publicamente a gratidão que eu tenho. Ela ainda cuidou da sua neta, né? Foi, da Bia, né? Cuidou da Beatriz. A Loló, ela dedicou a juventude dela a mim. Ela quase que deu de presente, coisa que você dificilmente vê hoje, né? Uma pessoa que... Meu marido viajava, os finais de semana eu ficava sozinha, a gente ia para hotéis, fazenda e alguma coisa, né? Ela sempre comigo. Sempre comigo. Ela foi sempre uma fiel escudeira, né? Ela cuidava de você também, né? Certamente. Não era só dos meninos, não. Eu vi que ela tinha um carinho de saber muito o que cada um gostava de fazer, de comer, e você também. Ela tinha muito orgulho da trajetória dessas coisas todas. E um dia eu até reclamei com a minha mãe, que estava sendo assim, muito pesado, porque... o marido fora há muito tempo, né? Quando ele chegava em casa ficava pouco tempo, depois ia mais tempo, mas eu sabia tudo dessa vida antes de casar, né? Eu só queria um colo. Nesse colo, ela falou assim, casou porque quis, tá, querida? Sua mãe falou isso? Casou porque quis, enfrenta aí, porque é sua a vida. Aí eu parei, pensei, chorei, o que é que eu vou fazer? Legal, pode enfrentar. E deu tudo certo. Sempre teve muito apoio do meu marido, muito apoio. Congressos, cursos, o consultório que eu precisasse para estudar. Ele até brinca, que ele falou, seu pai falou que ia te dar seus livros todos. Quando nós casamos, ele falou assim, agora é com você. No meio do
responsabilidade é sua, né? Do marido. Do marido. Aliás, Lisandro também sempre foi um grande companheiro, né? Ele sempre comungou com você. Total. Das ideias, dos valores, das conquistas, né? Assim, eu lembro das palavras. Total. E na criação dos seus filhos, né? Ele fala coisas, você me conta, né? Sempre. E que era legal a gente contar isso também, porque vocês também, depois de tudo que passaram, têm uma vida, puderam ter uma vida confortável, mas também não ofereceram também muita moleza para os seus filhos. Vocês sempre ensinaram também a pescar, a ir atrás, assim. Isso também era uma prioridade? Sim, sempre foi. Eu lembro que a gente conversa muito disso, que você também teve 3 meninos, né? Tem 3 meninos, e mãe de menino parece que é mais fácil que mãe de menina, mas eu acho que isso não existe hoje, né? Você é mãe, e como mãe você tem que comungar sempre o que o seu marido também pensa, é óbvio, né? Então, como que eu explicava que os meninos que o pai trabalhava no Japão, tão longe? Aí eu dizia assim, bom, os brinquedos dele eram os mais modernos, né? Os jogos eram os mais modernos, os brinquedos, os robôs, essas coisas todas. Então, eu falei, o que eu explicava? Ó, seu pai está trabalhando, mas ele vai trazer um presente para você. Então, ele ficava esperando o presente. Ele vai trazer aquilo que ele roubou, aquela coisa diferente para você. Era o que eu conseguia explicar. E sua mãe tem que trabalhar. Aí um dia o pequeno me perguntou, mãe, por que você tem que trabalhar? Eu disse, para ganhar dinheiro. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar as coisas que precisa. Ele falou, mas não precisa de dinheiro, você pode dar cheque. Eu fiquei meio assim, o que eu vou responder? Eu falei, mas cheque é a mesma coisa que dinheiro. Enfim, as crianças pegam a gente. E certamente eles sentiam, né? Imagina. Mas os filhos também são diferentes. O meu filho mais velho, o pai atual, ele sempre teve muita restrição de atrapalhar o pai fora. Enquanto o segundo, não, nem pensar. Qual o telefone do navio? Meu filho, o telefone do navio é muito caro, é via Embratel, é muito caro. Mas ele descobriu. Então, ele telefonava para o pai no meio do mar, caríssimo, não sei quantos dólares o minuto, eu ficava nervosa e gelada. Ele dizia, pai, você não sabe, o meu dente está mole. E o dente está mole. Aí Diogo, com quem você está falando? Eu estou falando com o papai, que meu dente está mole. Aí eu falei, então fala logo, fala logo. Não, mãe, não me atrapalha. E aí ele contava a história toda da escola, não sei o que e tal, e era uma fortuna. Mas esse é esse menino, com a personalidade dele. E o outro, bem mais recluso. Não queria atrapalhar o pai. E os dois sentiram falta, certamente. Claro. Né? E é tão interessante que sentiram falta, que a presença do pai era muito importante. Eu fazia com que a presença do pai fosse muito importante. E aviso a quem estiver ouvindo dessa importância que a mãe tem. Porque quando ele chegava em casa e o menino tinha 2, 3 anos, pai, me dá banho, pai, me limpa, pai, me faz a comida, pai, prepara o meu suco. Pai. Até a hora que ele chegou para mim, eu falei, pô, menino, não tem outra palavra, não, pai. Aí que eu falei, bom, se ele tem essa palavra, se ele fala tanto em você, é porque eu falo tanto em você. Senão ele não falaria em você. Se eu não falasse de toda a existência de um pai, o que o pai está fazendo, por que o pai está viajando e por que a gente tem essa vida, ele não pediria tanto nada a você. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Muito. A presença do pai, ela tem que existir pela mãe. Se a mãe abolir isso, abortar isso, você vai ter Se a mãe excluir o pai dessa relação com o filho, as consequências vão ser muito graves. Exatamente. Porque a gente percebe isso no dia a dia quando um filho não comenta do pai, não sente a falta pela presença, não sente, né, não pede algo ao pai. E assim, e esse papel, você falou muito bem, é da mãe. É a mãe que insere o pai nesse contexto. Porque pra gente, como mãe, a gente é mãe desde a hora que está aqui. Sim. Desde que seja um embrião, a gente já é mãe. O pai demora um tempo, né? Porque ele precisa de um retorno ali para poder ser pai. A mãe não, a gente ama
A sensação, a gente ama o ama na hora que estado põe, de ser mãe, tudo. E o pai não, ele demora esse tempo. Então, isso é uma coisa boa que você falou, né? Isso é uma grande verdade. Como é que a gente descobre isso? Eu acho que pelo instinto, né, Thaís? A gente é instintiva. A gente é mãe instintiva. E porque também eu acho que a gente também quer essa mãe, esse pai presente. Assim, a gente também quer. Claro. Porque eu acho que hoje, com tantas essas situações que acontecem por aí, tem pessoas que não se dão conta da importância desse papel. Né? Do papel da mãe que tem, o papel do pai, o papel da avó. Sim. Marcela às vezes até fala também, a avó tem um papel dela. Tem. O papel dela mimar, o papel dela deixar passar, porque ela foi mãe, ela teve que educar. Então, a avó não, a avó tem essa permissão. A avó é isso mesmo, a avó é com doce, tem que ter doce. Tem que ter doce. E não adianta dizer assim, não pode dar chocolate. Não. E a Maria Helena, porque a Maria Helena, a mãe, foi bem rigorosa, porque teve que ter pulso firme ali, né, mantendo toda essa situação, né? Isso. Agora, a Maria Helena, a avó, é doce. Beleza. É uma beleza. Põe tudo você compra para a neta. A primeira veio menina, então pronto. Aí me quebrou. Me quebrou. Mas quebrou mais você ou Lisandro? Os dois. Os dois, tenho certeza. Mas, Thaís, então isso é uma coisa importante. Então, é o papel da mãe, por estar vivendo isso, sem gênero, entendeu? Aquele amor, né, da criação que a gente sente, e o papel de ter esse companheiro para você dividir. Eu, por sorte, tive uma figura de pai muito presente, né, dos meninos pequenos. Então, meu pai levava de ônibus para o Parque Moscoso, ele adorava ir de ônibus, porque ele não pagava ônibus. Já era aposentado. Aí eu com o menino ia passear na praia, ia deixar ele brincar na praia, brincar na areia. Então eu tive essa história. E na escola também, né? Aí tinha sempre o professor de natação, era o professor de inglês. Então, assim, todas essas coisas, você tinha uma figura masculina ali. E os meninos curtiram muito porque o meu marido deu qualidade de vida para a gente. Qualidade de estar junto, qualidade de ajudar a criar, de ajudar até na escola, né? Então, meus filhos tinham uma cultura interessante, que eles conheciam muito do Japão. Que era onde o Japão e a Arábia Saudita, que era onde o pai viajava, né? Então, eles conheciam o Golfo Pérsico, o Japão, o Mar do Japão, então essas coisas... Provavelmente eles ficavam olhando no mapa alguma coisa para saber onde o pai estava, né? O que a casa tinha de mapa, não tinha celular, né, Thaís? Então tinha mapa de papel, né? Aqueles mapas enormes de papel. E eles ficavam procurando e tentando... Que legal. E o meu marido pegava os meninos e os amigos e ia para um lugar, assim, para um sítio, sem luz nenhuma, e começava a falar do mapa do céu. Do mapa celeste, das estrelas, da constelação de Órigon, da constelação de Escorpião, da constelação de... mas era uma festa, aquele bando de criança deitado, vendo aquilo tudo. Então, eles adoravam isso. O Diogo adorava essa parte de céu estrelado, mas tinha que ter um lugar escuro. Então, a segunda casa do condomínio na montanha foi as nossas, e não tinha ainda tanta iluminação. Então, era perfeito para... Então, tinha aventuras. A gente tinha que ter aventuras. Tanto tinha que ter, porque na segunda-feira na escola tinha uma coisa chamada produção de texto. Antigamente era redação, mas era produção de texto. Então tinha que ter aventura para produzir o texto. Aí tinha muita aventura. A gente viajava no final de semana, ia para a praia, eu ia para uma casa, para uma montanha, para um hotel. Então tinha sempre algumas coisas, caminhada ecológica, fazia essas coisas com os meninos para ter esse movimento, né? Ou eu levava amigo deles também. Então, assim, o que meu marido me deu foi a oportunidade de ser livre com os meninos. Então eu tinha o carro do ano, eu tinha um bom carro, eu tinha a companhia da Loló, a companhia da minha mãe. E a gente tinha uma estrutura, né? Para oferecer conforto. Sim. Meio que suprindo a ausência dele, mas assim, para que os meninos pudessem usufruir e a falta fosse um pouco amenizada, né? Vamos dizer, amenizada com a ausência dele. Sim, acho que foi isso, né, querida? É verdade. E quando o pai voltou para ficar no Brasil, para ficar em Vitória, porque a gente não tinha uma estrutura da Petrobras em Vitória que ainda ele pudesse trabalhar,
quando ele voltou depois de 20 anos. Nossa! Então, eu tenho vou fazer em janeiro 42 anos de casada, e ele ficou 12 anos viajando para o Japão, para o Golfo Pérsico, né, para a Arábia, depois 8 anos no Rio de Janeiro. Então, ele brinca que depois de 20 anos os casais se separam e a gente se juntou. E aí, no que a gente se juntou, já deu a época dos meninos crescerem e começaram a escolher os cursos que eles iam fazer. Aí, quando um falou assim, pai, eu estou pensando em estudar não sei onde. O pai ficou olhando. E você está pensando? Eu também estava pensando em estudar não sei onde, que eu quero fazer prova não sei onde. Eu falei, sei. Agora que eu cheguei, todo mundo vai ficar aqui. Eu cheguei, vocês vão fazer prova aqui e vão passar aqui. E os dois fizeram. E obedeceram. Não tem uma opção, não. Porque ele queria participar. E eu acho que foi ótimo, né? Foi muito bom. Ele poder participar. Foi muito bom. E os meninos aceitaram, choraram um pouco, reclamaram. O que fez medicina, depois fez prova fora, mas acabou voltando e está aqui, está muito bem. Enfim, essas coisas. Não tem receita de bolo, Thaís. Pois é, eu ia te pedir isso agora. De bolo eu te dou. Eu ia te pedir isso agora. Pois é, você também, né, na vida que você tem, viu que é uma luta diária, porque nós somos pessoas que uma vez que a gente estudou, a gente tem vontade de continuar trabalhando, né? Então, esse trabalho que a gente tem vontade de continuar e fazendo tudo isso, envolve a vida familiar. É peso, a gente vai, não pode um pesar mais que o outro, as coisas têm que ser, né, no equilíbrio e no companheirismo e nessa vida. E a gente vai levando dessa forma. Eu digo que não tem receita de bolo, porque você imagina, coloca uma situação dessa hoje em dia. Que coisa difícil é. Seria muito complicado com a geração de hoje, né? Com a geração de hoje. Com a geração de hoje. Acho que isso é mais difícil. Eu já entrevistei Maria Helena várias vezes sobre vários assuntos, mas sobre esse é a primeira vez. Né? Fora as conversas paralelas, ao vivo. E assim, e eu sempre quis falar sobre isso com ela, porque ela é um exemplo. Eu lembro que quando eu a conheci, 24 anos atrás, eu era uma menina recém-chegada aqui, e ela me contava essas histórias. O marido estava viajando, os filhos eram pequenos, estavam na escola, ela tinha consultório, tinha isso. E eu vi tudo isso acontecer. Então, é muito bonito ver onde hoje vocês estão e que Deus abençoe vocês. Tenho muita gratidão. Eu acho que a religiosidade tem que existir na vida da gente. A gente tem que saber agradecer diariamente, porque é uma vida que a gente vê a alegria de estar junto. Tem problemas que a gente enfrenta, problemas que a gente resolve, outros que a gente não consegue resolver, mas a gente está junto. Então, eu acho é legal a gente conversar, né? A gente, porque todo mundo tem algo em comum com algumas coisas assim. Eu gosto muito de passar isso no consultório. O paciente, às vezes, vai lá fazer uma consulta dermatológica e fala assim, doutora, eu estou me separando. Eu falei, não faz isso não. Não faz isso não, espera um bocadinho, vamos conversar. Então, vamos pensar outro lado, né? Pois é, e hoje em dia tudo é muito fácil, né? Está muito fácil juntar, está muito fácil separar, está muito fácil divorciar. Tem que pensar que tem outras vidas, assim, né? Está muito fácil você ter aquela alegria do corpo muito saciado rapidamente, né? Do sexo e tudo mais. Mas a vida é muito além disso. A vida é longa para você ser feliz. Então, é bom você ser feliz. E tem muitos dias ainda, vão ter muitos dias pela frente, isso né? É verdade. Eu fico muito feliz. Feliz, parabéns pelo Dante, Obrigada. Né? E pela Bia também, que é um doce de menina. Tá sendo. Você lembra ela que eu tenho 3 meninos. Eu ia falar isso agora em público. A Bia está sendo completamente assim, né? Feita a cabeça para conhecer os meninos. Eu estou de olho nela. Tão bom se pudesse voltar aos casamentos. Não é? A gente fala isso. Assim, nossa, mãe, imagina. Quem ouvir isso agora vai achar um absurdo. Mas, brincando, mas é uma coisa menina tão bem legal. educada, meninos tão bem educados como os meus. Não é tão bom, né? Olha, obrigada. Obrigada e a você. Saiba que esse espaço aqui
tá livre para você vir comentar. Claro que eu não vou deixar você sem vir aqui mais vezes para falar feliz. Dicas, para falar coisas para gente, contar mais histórias, porque eu tenho certeza que ficarão histórias para contar ainda. É isso Obrigada, mesmo. tá? Obrigada a você. Foi um prazer Igualmente, recebê-la. obrigada mesmo. É bom Amém. dividir a sua vida com a gente. Obrigada, Thaís. Gostei muito. E você que gostou dessa entrevista, então, se não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou essa entrevista, está perdendo tempo. Então, compartilhe para que a gente possa levar esse assunto, levar essa história para outras pessoas e que o YouTube entenda, né, que essa é uma ótima entrevista, um ótimo conteúdo para ser compartilhado. Obrigada pela sua companhia e eu conto com você no próximo episódio.